Como identificar se a sua igreja, se você que é o templo do nosso Pai, é o templo verdadeiro? Como identificar que a igreja que você frequenta, que você tem tanta convicção que é verdadeira, porque todas as denominações têm convicção que elas são verdadeiras. Qualquer uma que você perguntar, elas se consideram, o povo do nosso Pai se considera a igreja verdadeira. Então, se você é o templo do nosso Pai verdadeiro, se a denominação que você se encontra é verdadeira, ela tem que ter, primeiro, ser justa, porque a mulher de Apocalipse 12 exatamente representa ou a denominação que você acha que é verdadeira, ou você, que é o templo do nosso Pai atual. Se você é o templo verdadeiro, se você está no caminho certo. Apocalipse capítulo 12 dá para você identificar, porque viu-se uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, coroa com 12 estrelas na cabeça. Eu só posso identificar essa pessoa, essa mulher, se ela é verdadeira ou não, através das 12 estrelas que tem na coroa dela. Se essa mulher tiver, se a coroa dela tiver 11 estrelas, não é verdadeira. Se você, a tua coroa, tiver 13 estrelas, não é verdadeira. A sua coroa, você só vai ser a igreja verdadeira, o templo verdadeiro do nosso Pai, ou as denominações que você se encontra, seja ela qual for, é verdadeira se tiver 12 estrelas. Quem são as 12 estrelas? Na igreja que antecedeu nós, que nos antecedeu, que foi em Israel, a igreja ela tinha 12 patriarcas. Nos nossos dias, são os 12 apóstolos. Se você viver em cima da mensagem dos 12 apóstolos, você é o templo verdadeiro. Se você é o verdadeiro templo do nosso Pai. Se você tiver 11, não é, porque são 12 fundamentos do templo. Se você tiver 13, ao número 13 da esquerda, também não é. Tem que ter 12 estrelas. Naquele tempo, nosso mestre, ele escolheu 12 apóstolos. Ele falou, eu não vos escolhi a vós 12, sim, escolheu. Um de vós é o diabo. Judas o traiu e se enforcou. Não podia ser contado como apóstolo. Ficou 11 apóstolos. Vai ter que ser substituído. Fizeram a reunião, tem que ter tais características, isso que irá substituir Judas. Primeiro, ter presenciado o batismo do Messias até ele ser levado ao céu. Só encontrou 2 com as características para ser o apóstolo, substituir Judas. Um foi José o Justo e Matias. Lançou-se sorte, foi escolhido Matias. Colocou Matias no lugar de Judas e selou a Bíblia. Não pode mais entrar e nem pode mais sair, porque a Bíblia está selada, selou com Matias. E Matias não tem um verso bíblico na Bíblia. Se você procurar um verso bíblico de Matias, não tem nada de Matias na Bíblia ainda. Mas vamos ver, porque fechou os 12, não pode mais entrar e nem pode mais tirar ninguém. De repente vem Saulo de Tarso contando aquela história, que ele no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Cristo e Cristo o instituiu como apóstolo de gentios. Você aceita Saulo de Tarso como apóstolo de gentios? Você aceita Saulo ou Paulo? Saulo, nome hebraico, Paulo, nome latim. Você aceita como gentio? Se você aceita, você tem 13 estrelas na tua mente. Infelizmente, você não é a igreja verdadeira. E se a igreja que você frequenta aceita Saulo de Tarso, Paulo, como apóstolo, não é o verdadeiro. O Messias foi bem claro quando ele falou, olha, se chegar alguém dizendo para vocês que me viu no deserto, não lhe dê crédito, não confie nele. Chega Paulo, contando que teve encontro com Cristo a caminho de Damasco. Onde está Damasco? Num deserto. Agora, olha só, ele afirmando que ele é apóstolo gentio. Agora sabe de uma coisa, Saulo ele é apóstolo gentio, e os gentios não são povo do nosso Pai.
Existem dois povos na terra, o verdadeiro e o falso. Não tem o verdadeiro, o falso e o meio falso. Não tem. O meio verdadeiro não existe. É verdadeiro ou falso. Ou você é ou você não é. Os gentios, eles não são povo do nosso Pai. Não faz parte dos que estão no terceiro compartimento que irão ser provados. Vamos ver Saulo de Tarso confirmando que ele é apóstolo dos gentios. Se você aceita ele como apóstolo, você é gentio e você não faz parte do povo do nosso Pai. Você não está no terceiro compartimento do povo que irão ser provados. Vamos ver Romanos capítulo 11, olha o 11, nosso Pai é 10, o mal 11, ó, as duas torres gêmeas, tudo 11 na terra, 11. Agora, olha o verso que está identificando, em Romanos, capítulo 11, verso 13, olha o 13 apóstolo, olha o verso 13 identificando ele, ó. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. É dele. Você aceita Saulo de Tarso como apóstolo? Ele se identifica como apóstolo gentil. Você aceita? Se você aceita, você é gentil. Se você é gentil, você não tem nada a ver com o povo do nosso Pai, não tem nada a ver com o povo do nosso Pai, não tem nada a ver com aquele que está no terceiro compartimento. Vamos ver o que Pedro fala. Agora Pedro, ó, olha só onde está o capítulo de Pedro. Está em 1 Pedro, capítulo 2, ao verso 12. Pedro faz parte dos 12 apóstolos. E eu aceito os ensinamentos de Pedro. Olha o que ele fala. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 e 12. Vamos pegar do 11, sabe por quê? O 11 vai dizer o que é que nós devemos nos afastar aqui na terra. Ele fala assim, amados, o verso 11. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. É o que nós somos nessa terra, peregrinos e forasteiros. A vós obsterdes das paixões carnais que faz guerra contra a alma. Cuidado com o desejo da carne. Cuidado com o desejo da carne. Pois ela faz guerra contra a alma. Agora, ao 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. O povo verdadeiro, os que têm 12 estrelas, que não aceita Saulo, que não aceita Paulo, que é o mesmo Saulo, porque Saulo é o nome hebraico e Paulo é o nome latim, romano. Eles não aceitam, eles só têm 12 estrelas. Nós temos que nos proceder bem, muito bem perante a vocês, porque vocês são gentios, nós somos escolhidos. E se você quiser fazer parte dos escolhidos, você vai ter que rejeitar Saulo de Tarso, você vai ter que rejeitar Paulo. Se você está dentro da denominação, ela não vai deixar de aceitar Paulo nunca. Você vai ter que sair dela. E você vai ter que deixar essa credibilidade que você tem em Saulo de Tarso, em Paulo, e aceitar os 12 apóstolos. Aí a tua coroa passa a ter 12 estrelas e você é a igreja verdadeira. E eu vou dar um conselho para vocês. Não se prepare para a volta de Cristo, que é a mensagem de Saulo de Tarso. Se prepare para a provação. Provação. Nosso Pai vai destruir 2/3 da terra agora. A primeira e a segunda parte vai ser destruída. Vai ser destruída. E a terça parte ele vai provar. Vai provar como o ourivo prova o ouro. Essa terça parte irão chamar o nosso Pai pelo nome, e o nosso Pai vai ter essa terça parte como seu povo. Terá como seu
povo. Quer saber onde está escrito? Vamos ver. Olha só. Zacarias, capítulo 13, verso 8 e 9. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu ouvirei, direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Está tudo no passado, está tudo no passado, no presente. Nada agora, está tudo no futuro, perdão. Está tudo no futuro. Nada no passado, nada no presente, no futuro. Você tem que fazer parte da terça parte, porque a primeira e a segunda vai ser destruída. Eu vou fazer um vídeo, fica um pouco longo, mas vou fazer explicando para você como é que vai ser a aprovação. Como é que você vai ser provado. E vai ser triste. Vai ser o momento mais difícil que essa terra já viu. Se não fosse abreviado, nenhuma alma se salvaria. Nem uma alma se salvaria se não fosse abreviado esses dias. Mas por causa dos escolhidos, não é você que está sendo escolhido, é o nosso Pai que está te escolhendo. Não é por um acaso você está ouvindo esse vídeo, não. Se não fosse por você, nenhuma alma se salvaria nessa terra. Nenhuma alma. O que vai acontecer nunca aconteceu e nunca, jamais acontecerá. Está você preparado para isso? Que o nosso Pai nos abençoe.